Quando eu era pequena, tinha um objeto na minha casa que me chamava muita atenção, que era o martelo de bife. Não sei se vocês aí lembram do martelo de bife, se tinham na casa de vocês ou se hoje em dia vocês têm um martelo de bife. A minha mãe usava bastante o martelo de bife pra bater na carne, né? E eu achava interessante porque eu conhecia o martelo, digamos, tradicional, que é o que ficava na caixa de ferramentas do meu pai, que era para bater prego, enfim, e eu já usava bastante martelo ali para brincar, enfim, meu pai botava ali os preguinhos, eu pregava. E aí, né, as primeiras vezes eu não me lembro, mas enfim, quando eu via minha mãe usando aquele martelo e batendo no bife, eu achava muito engraçado, porque eu pensava, gente, tem um martelo que é só pro bife, e ele é diferente do martelo, né, de ferramenta, porque ele tinha aqueles desenhinhos pra, enfim, pegar na carne e eu não entendia muito bem pra que servia, né? Depois eu fui entender que era pra amaciar a carne. Muitos anos depois, eu já era adolescente, eu fiz um técnico em alimentos, né? E não sei, sabe aquela coisa também que hoje em dia todo mundo sabe que você colocar abacaxi na carne ou até o mamão, não o mamão em si, mas a papaina, na verdade, né? Tanto o abacaxi quanto a papaina é uma enzima presente no mamão. Na casca do mamão, agora eu não me lembro. Mas são enzimas que agem nas fibras da carne, que é proteína, né? E rompe essas fibras longas, assim, e deixa a carne mais macia. Então, por isso que as pessoas costumam usar é, essas duas coisas, ou no tempero, ou mesmo para preparar a carne, enfim, para fim de amaciar a carne. Antigamente tinha gente que isso não sabia disso ou não queria usar, não tinha acesso muito a, né, abacaxi e a esses amaciadores de carne, então ia no braço, no muque, no tal do martelo. E é assim que eu também via na casa das minhas tias, as minhas primas cozinhando e sempre foi assim, um martelinho de carne. Mas o que o martelinho de carne fazia, então, né, era o mesmo processo de romper as fibras da carne, só que de maneira física e não química, né? Por que que eu tô dizendo isso? Porque, né, o episódio se chama Amaciar a Carne, e é claro que eu não vim aqui pra falar de bife com vocês. É, não só isso, né? Esse é um episódio sobre a nossa carne, sobre os nossos músculos e sobre exercício físico. E eu sinto, eu percebo, enfim, não só na minha relação com o exercício ao longo da minha vida, mas com o que eu consumi, né, na internet, na mídia ao longo desses anos, é que a gente tem uma relação muito conturbada com o exercício, com o movimento de forma geral. E acho que hoje em dia tem se falado muito mais em exercício, principalmente, né? Com a musculação, com as academias aí ficando cada vez mais populares, né? Esse universo, esse mundo fitness e tal. Eu sinto que por muito tempo, na minha vida, mas acho que no geral, a gente achou que para a gente conseguir algum avanço, para que a gente conseguisse amaciar a nossa carne, a gente precisava dali murro e martelada, sabe? A gente construiu uma relação muito dolorida e muito agressiva, eu acho, com os nossos corpos e com o movimento, né? Com os nossos corpos em ação. Comigo, obviamente, isso não foi diferente. Eu fui uma criança muito ativa, eu fazia várias atividades físicas e eu parei na adolescência porque eu comecei a estudar o dia inteiro e foi muito ruim. Hoje eu olho para trás e eu penso, nossa, que triste que eu não consegui continuar nenhuma atividade junto aos estudos, porque eu estudava o dia inteiro, eu pegava 2 ônibus para voltar para casa, eu chegava em casa, eu acordava de madrugadinha, aí eu pegava o ônibus pra faculdade, olha, pra escola, ficava o dia inteiro na escola, voltava para casa 8h30, 9 horas, então só dava tempo de jantar e dormir. E aí de final de semana eu tinha que fazer todas as lições de casa, estudar pra prova, enfim, e eu só tava exausta, exausta.
E claro que depois, isso no primeiro ano foi bem difícil, depois eu fui me acostumando um pouco mais com essa rotina, mas ainda assim não me sobrava muita energia e vontade e disposição para fazer qualquer coisa, mesmo que fosse divertido. Eu, inclusive, parei de fazer teatro nessa época. Eu fiz teatro até entrar no ensino médio e eu parei porque eu também não tinha tempo. E eu também me entristeço muito por isso. Aí, assim, né? Terminei o ensino médio, entrei direto na faculdade, que também era o dia inteiro, mas tinha mais horas vagas, era mais flexível. Mas aí eu já tinha construído 3 anos de sedentarismo e outras prioridades e mil coisas passando na minha cabeça. E aí, quando eu estava já na faculdade, podendo talvez fazer alguma coisa, eu já estava distante, era muito difícil começar alguma coisa nova ou retomar alguma coisa que eu já tinha feito. Eu pensei em fiz algumas aulas na faculdade, tinha atletismo, eu fazia atletismo quando era criança, eu amava, mas eu já me sentia aí, assim, eu acho que eu já tinha passado um período da adolescência meio conturbado no sentido da minha relação com o meu próprio corpo, sabe? Principalmente longe do movimento, e aí eu já tinha sido contaminada por essa visão do meu próprio corpo e da minha própria força, sabe? Eu acho que tá longe de me movimentar exatamente no período da minha vida em que eu fiz essa transição também corporal, né? Tipo, passei pela puberdade. Acho que me fez meio mal, assim. Não, assim, me trouxe, acho que é isso, né? Não me fez só mal porque cá estou viva, né? Mas eu acho que me trouxe consequências que eu colho até hoje. Eu tentei fazer algumas coisas, nada dava certo, nada ia pra frente. Tentei começar na academia e aí nunca consegui ter constância na academia até recentemente, até tipo, recentemente mesmo, não estou com a constância também da minha vida. Estou ainda construindo em 2026 a minha constância no exercício físico. E aí que as coisas começam a se misturar muito na minha cabeça, porque até na minha adolescência eu tinha uma infância ativa, só que eu não me lembro, porque eu também não fazia questão disso, né? Porque tava sendo criança, tava brincando, me divertindo, enfim, só vivendo. Eu não me lembro, assim, quais eram as minhas habilidades. Eu sabia que eu corria muito bem por conta do atletismo, eu competi e tal algumas vezes. Eu gostava de correr, eu tinha um bom fôlego, claro, eu tinha energia de criança, então é isso, né? Mas, por exemplo, em questão à flexibilidade, que depois se tornou uma questão pra mim ao longo da vida. Porque, claro que com o sedentarismo, não praticando, né, os alongamentos, enfim, com frequência, você perde as conquistas que você tem. Então, eu não lembro se eu era muito flexível e tal, mas assim, eu sinto que eu talvez fosse, mas também não era grande coisa. Tem pessoas que já nascem com uma flexibilidade naturalmente muito boas, né? Eu acho que eu nunca fui assim, ou não me lembro. E eu sei que é uma coisa que eu sempre quis ser flexível, eu sempre quis ser alongada. Eu lembro de uma vez, para vocês terem noção, que foi muito triste pra mim, que eu tava com a minha mãe, e aí ela tava sentada, assim, no chão, e aí eu sei que ela meio que encostou na parede e tava sentada de pernas cruzadas, e ela fez algum movimento e tal, e aí eu percebi o quanto que naquela postura ela, tipo, tinha muito mais flexibilidade que eu, porque eu tava penando, não conseguindo ficar com a coluna reta, sabe? E confortável, sem precisar, tipo, me inclinar pra apoiar. E aí eu lembro que ela comentou alguma coisa do tipo, nossa, filha, eu sou bem mais velha que você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei assim, meu Deus, verdade, né? Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Eu sempre tentei, acho que essa a questão, eu sempre tentei, eu sempre persegui essa vontade de ter, mas eu nunca fui muito consistente a ponto de conseguir de fato colher esses frutos. E tem uma coisa que eu sei é que o exercício físico, mas especialmente a flexibilidade, e especialmente também para pessoas muito cabeçudas, como eu era, né? Cabeçudas, eu digo, são pessoas que passaram muito mais tempo das suas vidas investindo seu tempo em construir massa encefálica do que massa magra, basicamente isso. Ensina a ter paciência, mas uma paciência muito específica, né? Porque não dá para você forçar alongar.
Não dá pra você forçar nada, na verdade. Quanto mais você força, na verdade, mais você manda um sinal de dor pro seu cérebro e ele trava o seu movimento. Você pode ver, todo mundo que ensina técnicas específicas, mas enfim, passa um programa para você conseguir desenvolver flexibilidade, é sempre com muita paciência e, o mais importante, nunca forçando, nunca indo além do limite do seu corpo naquele momento. E isso é muito importante, porque parece que se a gente dá vários murros com o martelinho de carne, a gente vai conseguir mais rápido, né? Mas não funciona assim. E foi muito difícil para mim entender isso, porque às vezes a gente quer resultados mais imediatos, né? E eu nem digo imediato assim da noite pro dia, mas gente, tem coisas na vida que, principalmente em questão de alongamento, se você também não tem já uma predisposição genética ótima para ser flexível, que demora anos. E aí, assim, meses para você chegar em certos objetivos demora anos mesmo. E aí, meu Deus do céu, né? Dá-lhe resiliência e você ir gerenciando as suas expectativas e frustrações no processo. Durante a pandemia, em 2021, eu comecei a fazer um curso de online de preparação para uma prova de teatro que eu ia prestar. Nesse curso, as minhas professoras, elas convidaram duas outras professoras para dar algumas aulas específicas de dança, que eram professoras de dança. E aí elas fizeram essas aulas e eu amei. E depois elas abriram um curso só delas e aí eu fiz também. Foi durante a pandemia, então era online, claro. Foi muito importante para mim esse período. É a Lara e a Clara, o nome delas. E elas deram o Balance, que era um curso de dança e improvisação, né? Era bastante misturado. Tinha parte de técnica, de estudo, de percepção corporal, aprendizado com os ossos, a parte anatômica e a parte de improviso também. E quando eu era pequena, eu fiz dança. Mas eu fiz dança sendo criança, né? Tipo, só pela diversão e pelos figurinos que eu achava divertido no fim do ano apresentar e ter roupa de gatinho e ter roupa disso e daquilo, eu achava divertido. Mas foi, acho que a primeira vez que eu fiz aula de dança maior mesmo. E foi muito doido, porque sabe, foi quase que um reencontro do tipo, cara, eu amo isso aqui, eu gosto disso aqui. Eu sempre amei ver competição de dança, todos os tipos de dança. Eu tinha minhas favoritas, eu sempre gostei muito de contemporâneo, eu não sabia até então qual era a diferença de contemporâneo e dança moderna, mas depois eu descobri que eu também gostava de dança moderna. Gostei muito sempre de hip hop, de, né, street dance, de funk, de jazz funk hoje em dia, que é bem comum, né? Enfim, eu gosto, na verdade, de vários estilos. Fazer dança lá em 2021 foi um divisor de águas pra mim, porque é isso. Vejam só, né, esse panorama da minha vida. Fiquei sedentária na minha adolescência, bem no meio, né, virando adolescente, entrei na faculdade, nunca consegui construir uma consistência em alguma prática ou corporal e de movimento. Eu andava, sempre caminhei muito e tal, mas assim, algo que de fato eu gostasse de fazer, eu nunca tinha feito. Eu sabia, no fundo, que eu gostava de dança, mas também nunca tinha pensado, nossa, por que que você não faz dança? E aí me formei, queria prestar o curso de teatro lá numa escola, veio pandemia, tudo parado. Comecei a fazer esse curso e aí de repente tinha uma aula de dança e de repente me vi fazendo um curso de dança e me apaixonei e falei, foi um momento assim muito de uau, por que que eu nunca fiz isso antes? Também foi na pandemia que eu comecei a fazer também aula de pilates. Foi um combo assim muito importante pra mim fazer pilates e ver que eu gostava. Há uns anos atrás eu tinha feito algumas aulas de pilates na academia que eu tentei fazer. Só que eu não gostava de ir lá na academia e fazer pilates lá na academia, porque era muita gente. Eu queria uma atenção mais particular mesmo, sabe? E a professora era incrível. E aí veio a pandemia, e aí essa professora que dava aula nessa academia, que era uma professora incrível, a Jéssica, aí ela dava aula para uma amiga minha e eu falei, nossa, é verdade, né? Eu posso fazer. Aí eu comecei a fazer. Eu queria ir por dois caminhos com vocês, que eles são um pouco contraditórios, mas é o que eu sinto e é o que eu percebi ao longo desse tempo. O primeiro que eu vou começar falando, que é nessa linha do não dá pra você forçar uma coisa.
E depois eu vou falar sobre como foi a parte de aprender a me movimentar na força do ódio, que eu acho que também foi importante. Nessas aulas de dança, era dividido por módulos, cada módulo tinha X aulas e cada aula tinha um cronograma certinho, mas em todos os módulos, em todas as aulas, a gente sempre escrevia. Era uma coisa também muito comum em aulas de teatro. Não sei se você já fez aula de dança ou de teatro, sem ser, eu digo, sem ser aula de, por exemplo, dança, fit dance na academia, zumba na academia. Nada contra a aula de zumba, fit dance na academia, elas são ótimas. Mas o que eu quero dizer é uma aula de dança um pouquinho mais que vai além do você só tá lá pra se divertir e dançar, sabe? Porque também é ótimo, é importante, mas percebi nessa experiência, né, que depois que a dança também era parecida com o teatro nesse sentido, que você tem a prática, porque é isso, são artes da presença, né? A dança e o teatro. Então, você faz um monte de coisa, você aprende as técnicas, você pode ler os textos, mas no fim você tem que aplicar tudo isso no teu corpo. Então, você vai para uma prática, você vai para uma sala de trabalho, você faz, mas depois, você não sai dali e só vai embora para tua casa, você precisa fazer uma síntese daquilo, você precisa de certa forma, fazer uma articulação do seu corpo, desse saber que tá no seu corpo, com o saber que tá na tua cabeça, porque afinal de contas, existe curso de dança, existe pesquisa em dança, então também não é só assim, só faz e acabou-se, entendeu? Descobri nessa experiência que também a gente escrevia pós aulas de dança, assim como em aula de teatro, que a gente faz a prática e depois senta e escreve no nosso diário de bordo, né? E eu escrevi muito, então. Muito mesmo, e eu tenho vários registros de fases de cada aula, o que eu estava sentindo naquele dia, e eu quero ler alguns trechinhos para vocês. Nesse período dessas aulas, teve momentos mais ou menos desafiadores. Todos foram muito importantes para mim. Em abril de 2021, foi o módulo de queda, rebound e recuperação, que é basicamente uma técnica de você aprender a cair e usar a energia desse movimento da queda para transformar em outro movimento. Na primeira aula, eu escrevi assim: a essa altura do campeonato, meu maior desafio é me permitir e errar. Queda é confiar no chão e na própria percepção de que vai haver recuperação, que é, parênteses aqui, é o último estágio da técnica. O medo trava, contrai os músculos e o movimento fica impossível. Ceder sem entregar é ser flexível, mantendo os próprios limites. Entre ceder e entregar é o espaço da relação com o outro, chão ou pessoa. Porque é isso, para você cair, você precisa cair. Para você cair, você precisa se entregar, você precisa se jogar mesmo. E aí, claro, com a técnica toda que eu tava aprendendo, mas tipo, você tem que se jogar. E eu tava com muito medo de me jogar. Na aula seguinte eu escrevi assim: hoje fiz um caminho diferente. É incrível como mexer o corpo é potente. Não sabia como sair do chão, não tinha ferramentas que me ajudassem. E me ensinaram uma cambalhota diferente, levantando o bumbum. A queda ainda não tiro de letra, mas hoje tenho um pouquinho mais de coragem de me entregar. Aí, na aula seguinte, escrevi assim: hoje continuou queda, rebound e recuperação e senti a recuperação gostosinha. A queda ainda dá medo, mas é mais tranquilo porque o rebound e recuperação seguram. Me senti abraçada, quentinha em algumas recuperações hoje. Me entreguei mais. Na semana seguinte, eu escrevi assim: ainda queda, só que mais fácil, cada vez menos medo, mas ainda sou bem medrosa. Meu corpo é forte e tudo bem meus ossos doerem em contato com o chão. Eu preciso fazer um corpo mais redondo, primeiro na cabeça, depois nas arestas e pontos com o cotovelo, ombros, tornozelos e etc. Aprendi uma queda diferente e depois não conseguia lembrar das outras. Acho que esse negócio de cair e machucar mexe com muito mais coisa do que eu imagino. Eu tenho medo da dor. Aprendi cambalhota também. Tô feliz. Vou aproveitar isso aqui para falar dessa visão que eu fui nutrindo ao longo dos anos. Sabe aquele filme, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Poulain, sei lá. Eu já falei, acho que disso, em algum episódio, que agora não tá me sendo muito novo isso que eu tô dizendo, mas tem um trecho que o narrador fala algo do tipo: você não tem ossos de vidro, Amélie, vai viver a vida, você dá conta do tranco, alguma coisa assim, você suporta os baques da vida. E tudo isso demorou muito para eu entender com essas palavras, com essa clareza,
mas algo em mim começava a ficar um pouco mais claro ali, nesses textos pós-aulas e nessas aulas que era justamente mexendo o meu corpo, colocando o meu corpo em ação, porque eu tinha medo de cair, eu tinha medo de me machucar, eu tinha medo. E é engraçado, né? Porque a gente fala, não, então com técnica, não, a técnica dá conta e tal. Mas mesmo aprendendo com duas professoras na aula, uma turma reduzida, elas ensinando a técnica, eu lembro que elas falavam que, sim, às vezes dói mesmo, vai doer sim, tipo, você pode, inclusive, né, é o que eu falei, deixar o corpo mais redondo, amenizar a queda e tudo mais, mas tem uma parte que é inerente, não dá pra fugir de você cair e por acaso sim bater os ossos no chão. É claro que a técnica, é claro que tudo, todo o resto ajuda, né? Você também fortalecer os seus músculos, enfim, ter força pra você cair de um jeito segurando o movimento e não se jogar, né? Mas dói, entendeu? Você pode se machucar, você pode. Vai doer. Tem coisa que dói. Basicamente é isso. E eu tinha muito medo disso, e eu acho que eu fui percebendo que eu tinha medo porque eu achava que eu não ia dar conta, que o meu corpo era frágil, que eu tinha medo de quebrar mesmo. Eu tinha medo, essa era a minha neurose, assim, de que eu fosse me quebrar inteirinha mesmo, danos irreversíveis fossem acontecer. Não é um medo também tão, assim, maluco, porque a chance existe mesmo, né? Se você faz qualquer coisa, de alguma atividade física e tal, você realmente corre o risco de você se machucar, de você se lesionar, ok? Mas era um pouco desproporcional, sabe? E eu não sei, acho que muitas coisas, acho que era pelo tempo também que eu fiquei longe de fortalecer os meus músculos, né? Fortalecer o meu corpo e também não só o corpo, mas o psiquismo, porque as coisas estão ligadas, né? A mente, o corpo, a gente é uma coisa só. Então, e nessa fase que a gente começa a ficar realmente muito mais com o corpo à flor da pele, né? Que é o que eu falei na adolescência. Eu quero ler só mais duas anotações rápidas que eu tenho aqui. Uma delas é depois de uma aula de coluna. Eu só tenho essa informação, assim, aula de coluna e a minha anotação. Então eu não tenho data, eu não sei de que módulo era, enfim. Escrevi assim: Obrigada, coluna. Obrigada, cervical. Descobri que é possível alcançar com carinho e consciência. Nem tudo, quase nada, nada precisa de dor. O corpo precisa mesmo é de respeito e honestidade. Emocionada com você, coluna querida, e sem dor, entregue. E nessa aula eu não lembro de nada dessa aula. Eu só lembro que eu fiz muitas coisas na aula. Foi uma aula desafiadora do ponto de vista desses meus desafios, né? De medo, de sentir dor. E de fato eu tenho, acho que por anos aí também de sedentarismo e maus hábitos e postura e etc. Eu tenho, não sei se é realmente diagnosticado assim, mas eu tenho, acho que uma dor crônica na cervical que eu acho que na medida em que eu conseguir fazer fisioterapia vai melhorar, né, fortalecendo os músculos. Mesmo fazendo academia, hoje em dia, já foi anos e anos e anos de, acho que má postura e uma série de outras coisas, eu não sei, eu nunca consegui também e descobrir o que que é, se também é só, tipo, psicológico, porque cada um tem onde somatiza, né? E as pessoas geralmente têm bastante dor nos ombros, no pescoço, né? E essa minha dor, ela tem a ver com o trapézio, tem a ver ali com o fim do trapézio na escápula, aí irradia pro pescoço, enfim. Acaba que a minha cervical, ela costuma ser bem tensa. E era sempre também meio desafiador pra mim pensar que, poxa vida, dançar e eu olhava as pessoas dançando e pensando, caraca, essas pessoas dançam tão bem e elas são tão flexíveis e elas são tão, nossa, alongadas e tudo mais e eu não consigo fazer uma série de movimentos, não só pela minha falta de flexibilidade, mas porque eu sou dura, meu pescoço, por exemplo, tava duro, eu não conseguia fazer umas coisas porque doía e tal. E aí nessa aula foi o que eu li pra vocês. Eu consegui fazer a aula inteira e fazer coisas assim muito desafiadoras, pensando no movimento da coluna como um todo e também da coluna, né, na parte cervical, e sem dor nenhuma. Eu terminei a aula assim, com o contrário de dor.
tipo assim, o que eu quero dizer com o contrário de dor, eu tava sem dor e realmente a região alongada, com a região aliviada, sabe? Foi muito esquisito pra mim, inclusive. Foi uma das poucas vezes que eu não estava com dor, não estava sentindo nada nessa região da minha cabeça. É isso que eu escrevi, né? Primeiro eu comecei com nem tudo, aí depois eu quase nada. Eu falei, gente, nada precisa de dor. E eu sei que eu acabei de me contradizer porque eu falei que assim, vai ter coisa que sim, que vai doer e pronto. Mas vocês percebem, não sei, que ao mesmo tempo que é contraditório, é complementar, porque sim, tem coisas que vão doer, porque faz parte, mas não é uma dor que é você pegando o seu martelinho e tal, entendeu? Forçando a tua carne ficar macia. Não, nada talvez precisa de um martelo dando na tua cara, sabe? Dando no teu músculo. Não precisa ser assim. Tem coisas que se conquistam com tempo, com consistência, com paciência e com muito carinho. E é carinho mesmo. Foi uma longa experiência com essas aulas de dança e que é uma percepção muito sutil, né? Eu ia fazendo as aulas, eu ia percebendo, tipo, o que eu conseguia fazer e o que não. Assim, eu tava dançando, tá? Parece que era uma sessão de terapia, mas não era. Era também, né? Era terapêutico, mas eu tava lá fazendo dança. Eu tava ali, cada aula, aprendendo umas técnicas e treinando, e improvisando, isso e aquilo e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu ia percebendo o que ia se transformando na medida em que eu me entregava mais pro processo, em que eu perdia o medo, em que eu fazia a parte inicial da aula, né, os aquecimentos, os alongamentos, as ativações ósseas, inclusive, com calma, com tempo, respeitando o meu corpo, enfim, tudo isso. Hoje a sucessão foi mais fácil. Sucessão é uma outra técnica. Talvez por estar em casa à vontade, talvez pelo piso que escorrega mais, talvez pela honestidade com meu corpo e seus limites. É incrível o quanto danço melhor quando aceito o que meu corpo é agora. Explorei coisas e movimentos novos, minhas mãos são boas guias. Sucessão é desafio, para superá-lo é aceitação e contentamento com o limite e com o agora. Eu realmente tive meses de entender que é isso. Eu era bastante travada mesmo. Meus braços, eles eram bastante duros por conta também dos meus ombros e toda essa questão que eu falei. Falta de técnica mesmo, até aí normal, mas assim, eu era muito travada pelo sedentarismo e tudo isso que eu já falei, mas também porque internamente, psiquicamente também eu tava muito travada. E eu fui descobrindo o quanto essas duas coisas estão ligadas, o corpo e o psiquismo. Por isso que essa experiência foi tão importante. Foi ali que eu realmente tive um intensivão mesmo de mim comigo mesma, de mim com o meu corpo, e fui entendendo que tem coisas que não dá pra forçar. A gente tem que ir com calma, com consistência, mas com calma. A última anotação que eu tive, que foi do último dia de aula, elas propuseram, né, falar como o meu corpo era e meio que como eu sentia ele naquele então, pós esse processo. Como o meu corpo era? Um corpo na iminência do movimento, mas menos confiante. Um corpo em descoberta. Um corpo infamiliar, que volta a ser familiar. Não 100%, mas em partes. Um corpo mais circular, um corpo balanço, que flui com o vento, as forças e é forte na medida em que cede ao movimento. Um corpo menos pontudo, pontiagudo, odioso, agressivo, dançar me aparou as pontas. E aí tem um desenho, que era meio que de um antes e depois. O primeiro é cheio de linhas pontiagudas e pontas e quase como facas, assim, como se fosse um floquinho de neve, sabe? E o outro é uma coisa mais arredondada. Vou mudar um pouco a rota agora. E vou começar falando que eu tenho uma amiga que ela desde sempre teve uma relação bem diferente com o exercício do que eu e de tudo isso que eu contei pra vocês. Ela sempre foi muito ativa, ela nunca teve um gap assim como eu, tão grande. E ela sempre me dizia que me faltava ódio. Por muito tempo, ela foi sempre uma grande incentivadora. Depois de um tempo, ela ficou em silêncio, assim. A gente é amiga há muitos anos.
Porque eu acho que ela entendeu que é isso, cada um tem o seu processo e provavelmente o meu ia demorar nos anos atrás, e de fato, né, demorou. Ela sempre estava ali fazendo dela e sendo um exemplo, sendo uma pessoa ativa. Que era só ter os motivos certos e pronto, que a motivação estava ali. E eu sempre entendi o que ela dizia, mas realmente demorou para eu conseguir ir para academia, por exemplo, movida por isso. Ela tinha, sim, motivos muito bem desenhados para odiar, para, né, se indignar, enfim, para ter essa motivação. E não que eu não tivesse, eu tinha também, e muitas. Mas o que ela tinha e eu não tinha é acesso a esse ódio, a essa energia toda dela. Ela entrava em contato com esse ódio muito mais facilmente, e eu não. Eu demorei muito tempo, muito tempo para conseguir fazer isso. Eu sei que ódio, né, raiva, enfim, não é o único motor, não, talvez não seja o melhor motor para a gente fazer as coisas, né, a motivação ideal para a gente fazer as coisas, mas eu não posso negar de que é sim um motor importante. Foi quando eu passei a odiar o que estava sendo a minha vida, a não suportar mais o presente, que alguma coisa, tipo, precisava ser feita, que aí alguma coisa eu fiz. Alguma coisa, qualquer coisa. E aí o Freud, ele tem uma frase bem bonita, né, que diz assim: a mudança acontece quando a dor de permanecer o mesmo se torna maior que a dor de mudar. Bem bonito, né? E aí, assim, com todo respeito ao Freud, mas tem aquela sabedoria popular brasileira que é tão boa quanto, que é quando a água bate na bunda e quando a água tá tão forte que tá doendo tanto, tá assim, ó, tal, o martelo lá, só que na tua bunda, tá doendo tanto essa água batendo na tua bunda que você fala, putz, não tá dando aqui mais, tá doendo muito, eu acho então que é melhor colocar minha bunda em outro lugar. Aí você levanta a sua bundinha dali e bota ela em outro lugar. Esse movimento aconteceu comigo também. Eu acho que foi um misto, por isso que eu digo que as coisas parecem contraditórias, mas são complementares, porque foi muito importante que lá em 2021 eu tivesse esse encontro profundo com o meu corpo desse jeito, com essa mediação não só da escrita, mas de um olhar atento, de um olhar de pesquisa, investigativo, não pesquisa, tipo, cabeçuda, sabe? Mas calma, olha, vamos estudar esse movimento, vamos fazer essas coisas com calma. Porque não funcionava pra mim só falar, pega e vai, sabe? Bota a roupa e vai, nem pensa. Nunca funcionou isso pra mim. Eu tentei todas as vezes que eu tentei fazer academia antes, anos anteriores, não funcionou. Então, tipo assim, eu precisava de um encontro profundo comigo e com o meu corpo, um reencontro com o que era o meu corpo adulto, o meu corpo ativo, sem ser aquele corpo infantil que era o corpo ativo que eu conhecia. Eu não conhecia como era o meu corpo ativo adulto, sabe? Um corpo que era muito diferente, um corpo com outros hormônios, né? Com outras quantidades de energia, de força e de tudo. Para que anos depois eu conseguisse, né, também acessando a minha raiva, pegar toda essa energia, essa indignação com tudo, aí sim, com o mundo, com as desgraças, com tudo que é horrível e dá vontade de você explodir o mundo. Você quer que, tipo, tem dias que eu só quero ver sangue, eu quero, tipo assim, passar o trator em tudo, em todo mundo. E aí, nesses dias eu sei que eu preciso muito gastar energia. E aí é com essa força de, meu Deus, eu preciso gastar energia que eu pego e vou pra academia. Eu tava aqui revirando as minhas anotações sobre isso, e aí eu achei uma anotação minha no dia 24 de janeiro de 2024, no meu bloquinho de notas do celular. Eu anotei assim: descontar a frustração e raiva de tantas coisas que não controlo naquilo que posso. Treino a força contra meus músculos num ato de dor controlada, com um fim positivo a mim mesma, ao invés de doer a céu aberto sem direção e foco. Ouvir músicas de dor e guerra, músicas de luta e indignação. Sofrer, mas pelo menos onde terei ganho algum. Para mim, este bloquinho aqui que eu escrevi, ele resume a síntese do que eu fiz assim ao longo desses anos, da minha relação e do meu entendimento com o movimento.
Porque antes eu sofria muito por várias coisas e tal. E ficava isso, assim, ficava céu aberto, ficava sem contorno nenhum. E o que a minha amiga falava, né, que me faltava ódio e pega e vai, era isso. É de certa forma você pegar toda essa energia que você tem, essa indignação, catalisar ela, você direcionar ela pra um foco, pra uma ação, você dá vazão pra tanta coisa, né, que você tá sentindo. E eu nunca consegui fazer isso. Até que eu, né, consegui vencer também essa primeira camada da inércia de, putz, nossa, começar é difícil pra caramba, né? Nesse dia que eu escrevi isso, eu me toquei de que passou a ser uma forma até que inteligente de descontar a minha raiva, porque antes eu descontava minha raiva em quê? Em mim mesma, porque eu sentia e ficava sentindo e sentindo e sentindo as coisas e voltava pra mim, porque não tinha vazão. Claro, também eu sempre escrevi, fazia coisas, outras coisas, beleza. Mas meu corpo estava ali, parado, continuando fraco. Sendo assim, continuando parado, fraco, sedentário, isso ainda me distanciava de coisas que eu quero conquistar. É importante para minha profissão ter um corpo ativo. Eu quero dançar, quero fazer coisas incríveis ainda com o meu corpo. Então, quanto mais eu deixava ele parado, mais era manter ele distante de várias coisas que eu quero. Isso me deixava mais frustrada, mais triste ainda, e aí ia virando uma bola de neve. E aí, quando eu entendi que eu podia ir lá e descontar essa raiva toda dos meus problemas ali, da minha vida pessoal, mas também das minhas indignações com o mundo. Se eu queria, então, passar o trator e explodir todo mundo, de certa forma, como eu vou dizer isso? Eu não sei. Vocês têm a sensação, às vezes? Eu não sei, gente. Aqui é coração aberto, é conversa de amiga. Mas vocês têm a vontade, às vezes, não só de infligir dor ao outro, tipo, é isso, passar o trator e machucar todo mundo, mas também de, assim, às vezes, tomar um socão na cara? Eu sei que tem gente que já sentiu, que sente isso, tá? Porque uma vez eu conversei já com algumas amigas e elas já me falaram, não, eu tenho vontade às vezes, tipo, e assim, coisas que é isso, você tá na sua análise e você tem que investigar. Porque cada um vai dizer isso, vai dizer sobre a sua própria agressividade, enfim. Mas às vezes a gente tem vontade de, sabe? É isso, não só de machucar o outro, mas às vezes dar uma machucada na gente, sabe? De sentir alguma coisa, de sentir que a gente tá viva, de dar vazão mesmo pra essa energia, sabe? Pra essa agressividade. Tenho essa vontade, mas não necessariamente eu realmente quero tomar um socão na cara, porque eu também tinha muito medo de me machucar. Ah, já fiz boxe também. Meu namorado falava que era importante talvez eu fazer boxe e tomar um soco na cara de verdade, porque depois de um socão que você toma na cara, você realmente, algo muda em você, sabe? E um dia eu falo, no episódio que eu falar sobre agressividade, eu falo sobre isso melhor. Mas era uma vontade assim de. Ah! E aí, é isso. Ir pra academia dói, né? Dói assim, realmente você sofre, seus músculos queimam, você fica lá fazendo força, tipo, machuca. E depois no dia seguinte também machuca. Então, falei, nossa, é uma forma perfeita de sentir dor, sabe? De sentir dor, porque às vezes a gente quer sentir dor. Porque é isso, é uma dor que eu mesma, de maneira controlada e positiva, tô causando em mim mesma para um fim bom pra mim, que é o quê? Ficar forte. Então, como eu termino aqui, né? Sofrer. Tô sofrendo sim. Tô sofrendo essa dor aqui, tô sofrendo na academia, mas é sofrer pelo menos onde eu sei que eu vou ter algum ganho, que é, beleza, as minhas fibras vão ser rompidas, e aí depois elas vão ser recuperadas e maior, e aí vai crescendo o meu músculo, e aí eu vou ficar o quê? Forte. Vou ter resistência física. Eu não vou só sofrer lá a céu aberto, e sofrer, 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 ficar indignada, 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 e ao mesmo tempo só ficar mal e triste, me afundar em doce, sendo que nada vai mudar, e eu vou continuar uma fraca. E aí, claro, nesse momento foi importante, como eu falei, ouvir músicas de dor e guerra. Mano, ouvir música de luta, de indignação. E aí, assim, eu adoro rap. Mano, tô orando no ouvido, assim, as músicas, assim, de indignação, de revolta coletiva. Queria ir lá, dar socão em todo mundo, mas levantando, puxando ferro e fazendo alguma coisa pra me sentir menos afogada em tanta revolta e tanta coisa que eu sentia. E eu ainda tô, gente, nesse trabalho aí de criar constância, tá? Não é fácil, não, mas eu já percorri muito, um caminho bem longo. E eu tô cada vez mais confiante. Esse domingo agora, que domingo agora, né? No dia 1, eu fiz uma audição. E aí eu provavelmente lá tá com surto.
na região onde eu moro de H1N1 e outras doenças, gripes e tal. E provavelmente eu peguei H1N1. Fiquei doente a semana inteira, tanto que não sei se vocês estão reparando, minha voz tá anasalada. Tô com catarro, fiquei muito podre, muito podre. E é isso, né? Viral, eu não podia também sair de casa eu não queria contaminar ninguém. E eu não tinha nem condição, na verdade, de sair de casa, porque me pegou de um jeito, eu nunca tinha pegado H1N1. E é assim, você fica mole, mas mole num jeito que, pior que gripe forte, sabe? Tipo, eu fiquei uns 3 dias deitada, dormindo quase que direto. Foi horrível, 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 horrível. E quando a gente fica doente, a gente fica já mais vulnerável, né? Eu fiquei bem triste, fiquei bem mal. Nossa, foi horrível, horrível, horrível. E aí eu tô me recuperando ainda, já tô bem melhor, minha febre já passou, mas ainda tô ali, né, com um pouco de tosse, um pouco de catarro e tal. E essa semana, tava mil coisas acontecendo dentro de mim e, nossa, eu tava, doente também, tava muito angustiada e não pude nem sair de casa pra fazer uma caminhada, porque eu não tava conseguindo, porque é isso, eu tava doente. E aí que é isso, eu só fiquei dentro de casa sentindo, e eu não... Gente do céu, e aí eu quis tanto sair de casa, eu quis tanto ir pra academia, fazer força, pra fazer exatamente isso que eu descrevi na nota, que eu escrevi lá em 2024, mas ainda é muito atual isso pra mim. Eu queria muito descontar toda a frustração, toda a minha raiva, todo o meu ódio, toda a minha... Tudo, com muitas coisas aí que tem acontecido. Com tudo isso que a gente tem visto, dessas notícias podres das últimas semanas, com essas... Nossa! Ai, sabe, é isso, que são coisas que são tão absurdas e são tão revoltantes que me paralisam. E aí, pra não me paralisar, é bom que eu vá lá, entendeu? E treino a força contra os meus músculos num ato de dor controlada com fim positivo a mim mesma, ao invés de doer a céu aberto e ficar paralisada. Então, e eu não conseguia fazer isso, e gente, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Eu ainda não tô podendo ir, eu tô esperando semana que vem pra ver se meu fôlego melhora, se aí eu também não contamino ninguém, né? Já passa aí os dias de contaminação. Chegou no dia de gravar aqui o episódio pra vocês, e eu pensei, mano, com esse tema que eu tava aqui pensando, eu falei, cara, é isso, eu quero gravar sobre isso, sobre amaciar a carne, sobre exercício, sobre essa minha jornada com o movimento que ainda está em processo. Pra mostrar pra vocês que, cara, cada um tem uma relação com as coisas, sabe? Parece óbvio, mas, gente, é verdade. Tipo assim, que nem eu citei essa minha amiga, que pra ela sempre foi muito mais fácil. Porque a relação dela com o movimento, com o corpo dela e com tudo o que tem a ver com isso é uma outra coisa. Já a minha, como vocês também podem avaliar ao longo de alguns episódios aí, principalmente naquele que eu comentei no episódio 3 sobre ser uma grande cabeçuda, vocês podem reparar que esse tema mente, corpo, cabeça, corpo, essa minha relação com o meu corpo e com o que significa o corpo, né? O corpo é uma matéria, é literalmente a nossa matéria, é a nossa existência em matéria. E que sempre foi uma das coisas difíceis para mim, vir para a matéria, vir para o mundo concreto, o mundo de realizações. Eu sempre estive mais confortável no mundo das ideias, da cabeça. Então não seria à toa, né, que a minha relação com o exercício físico, com o movimento, com as práticas, fossem tão difíceis assim. E é pra vocês verem, né? Mano, o que eu quis fazer da minha vida? Eu quis fazer, né, coincidentemente, que seguindo uma profissão que é o corpo. É o corpo, é a presença em si. É a habilidade do corpo, é a força do corpo, é, enfim, a capacidade do corpo. Não em termos, assim, de virtuosismo, sabe? Do tipo, o que você é capaz de fazer com o seu corpo. Também tem gente que faz acrobacia, tem gente que faz isso e aquilo, mas é você tá com o corpo pronto. E um corpo pronto, ele precisa de certa força e etc. Às vezes eu fico pensando, gente, não seria mais fácil, então, já que eu sou super do mundo aí das ideias, que eu ficasse só realmente no mundo das ideias, que eu virasse pesquisadora? Mas ainda bem que no fim o corpo sabe, né? A gente é sábio. Então, ainda bem que algo em mim, o meu desejo, sabia que eu ia precisar me movimentar, que eu ia precisar de alguma coisa que de fato me movesse a tal ponto, tão visceral, que eu pudesse sair de mim mesma, desse ensimesmamento
cabeçudo e subjetivo da coisa, sabe? E eu acho que só o teatro, só esse encontro muito profundo com algo que eu realmente amo mesmo, pra me fazer encarar esta baita coisa que é o nosso corpo. Porque é uma baita coisa. Espero que a relação de vocês com o corpo de vocês seja um pouco melhor do que a minha, menos truncada. E especialmente você, mulher, que me ouve, né? Eu sei que nossa relação com o nosso corpo também é bastante mediada pela mídia desde que a gente nasce, né? Desde que a gente é exposta na TV, a internet, essas coisas todas, a gente sabe, a gente fica ouvindo o que a gente tem que ser, o que a gente não tem que ser, qual é o peso que a gente tem que ter e qual é a aparência, e pipipi, popopó. Mas eu queria deixar aí o convite para mande tudo isso para o quinto dos infernos e faça o que você quiser fazer, se movimente da forma que você quiser se movimentar, encontrando para você aquilo que faz sentido profundo para você, sabe? Para mim é isso, para mim atualmente mover essa energia raivosa é importante, então é com isso que eu vou. Já foi também essa energia mais paciente, investigativa e carinhosa, e com isso que eu fui. Com o que você vai? Só não bata com o seu martelinho em você não, tá? Porque a gente não precisa disso não, pra isso já tem todo mundo falando desde que a gente nasceu, então deixa o martelinho lá guardado na gaveta, que hoje em dia, graças, tem a papaina, tem o do abacaxi, que eu esqueci o nome da enzima agora, tem outros meios da gente ir amaciando a nossa carne com tempo, com cuidado, com um pouco mais de zelo, carinho, sem muitas conclusões, porque aqui ainda é um assunto em aberto pra mim. E é isso. Manda esse episódio pra alguém que você acha que vai gostar e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!